Fale para a pessoa que está do seu lado, não deixe ele por nada. Você tem uma Bíblia? Por favor, irmãos, abra no capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Hoje Deus tem a vitória para quem nele crê. Lucas 12, versículo 13, está escrito assim: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me impôs a mim por juiz, o árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da quê? Da avareza ou da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, Jesus já deu uma parada naquele rapaz. Disse: olha, você tem que tomar cuidado com a ganância, com a avareza. A Bíblia diz, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo, mas alguém interpreta dizendo: o dinheiro é a raiz de todo mal. Tudo errado, não é o dinheiro. Quem aqui precisa de dinheiro, levante a mão. Se você não precisa, você não levantou a mão, então a pessoa que está do lado vai passar o Pix dela para você abençoá-la. Todos nós precisamos. É verdade ou não é, pessoal? Então, não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas a Bíblia nos orienta que é o amor ao dinheiro, é o apego. A pessoa, às vezes, ela tem um apego excessivo ao dinheiro. Mas a Bíblia também nos orienta que primeiro é o seu reino e a sua justiça. Até porque nós precisamos entender, irmãos, que um dia tudo isso aqui vai findar. E nós iremos para um local onde nós não vamos precisar de mais dinheiro. Mas é óbvio, a pessoa tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que prosperar, tem que viver uma vida abençoada aqui na terra, até porque as pessoas também precisam ver que os filhos de Deus são cuidados por Deus. Você deve orar pela sua vida financeira. Hoje é a consagração dizimista. Daqui a pouco vamos orar pela vida financeira. Nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos aqueles que se desviam para a esquerda, que é o erro, e nem aqueles que se desviam para a direita, que é o excesso. O Senhor disse a Josué para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quer dizer, a direita é o excesso, a esquerda é o erro. Então nós não podemos ser exagerados no que é correto, quer dizer, ir além da doutrina de Cristo. Isso é chamado de prevaricar, ir além do que Cristo manda, mas também nós não podemos ir para onde Deus não nos mandou ir. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é temperança. Temperança é equilíbrio. Então, precisamos sermos temperados. Então, não podemos ir muito para um lado, nem muito para o outro. Devemos manter o equilíbrio. Precisamos manter o equilíbrio. E aqui está falando de um homem que era muito avarento. E observe o que Jesus vai contar, versículo 16: E propôs-lhe esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar o quê? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, estava tudo dando certo para aquele homem. Ele estava prosperando, ele estava crescendo, ele estava tendo sucesso. Agora,
A sua colheita foi muito grande, ele teve uma colheita muito grande, ele teve agora uma colheita que realmente ele ficou certamente surpreso, porque ele não estava preparado para aquela grande colheita. Eu entendo que as bênçãos de Deus também são muito grandes, as bênçãos de Deus são tão grandes que sempre nos surpreende, e pode ter certeza, se você ainda não foi surpreendido com as grandes bênçãos de Deus, Ele vai lhe surpreender, por mais que você esteja preparado, porque Ele tem muitas coisas grandes para fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado, se prepare para chorar de alegria. E é verdade. Irmãos, o que Deus preparou para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. E a pessoa nunca imaginou. Deus sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. Às vezes, parece que nós não vamos conseguir e de repente nós conseguimos ou conseguiremos algo bem maior do que nós esperávamos, porque Deus sempre nos assombra, sempre nos assusta. E este homem, ele teve uma abundância, foi muito grande a sua colheita. E ele agora planejou, e ele agora vai planejar, não, o que eu vou fazer? Vou derrubar o meu celeiro e vou construir outro bem maior. As pessoas, elas estão planejando a sua vida. E deve planejar. Até porque se você é uma pessoa que não planeja a sua vida, você precisa planejar a partir de agora, porque imagine, se você não tem uma meta, se você não se dá uma meta, porque todos nós temos que ter uma meta, e não esperar ninguém cobrar de nós essa meta. Nós temos que colocar uma meta e nós mesmos cobrarmos. Por exemplo, o que você pensa? Vamos falar da sua vida financeira. Da sua vida financeira daqui a mais 5 anos. Não, pastor, eu não penso nisso. Mas você tem que pensar. É normal pensar nisso. E o correto seria, você precisa fazer um plano para o seu futuro. É natural. Toda pessoa. Embora daqui a pouco eu vou falar contra isso. Até certo ponto. Mas você precisa fazer um plano para a sua vida financeira, profissional e econômica. O que você pensa da sua empresa daqui a mais 5, daqui a 10 anos? Você precisa criar uma meta e trabalhar e lutando para você bater essa meta. Você precisa fazer esses planos, você precisa pensar nisso. Pastor, por isso que eu não pensei. Olha a idade que eu já estou e até agora eu não cheguei aonde eu até desejo, mas eu somente desejo, mas eu não planejo. Você tem que planejar. Porque às vezes a pessoa só faz desejar, mas ela não faz planos. Pastor, eu quero comprar minha casa própria, mas você já planejou a compra da sua casa? Eu quero trocar o meu carro daqui a 1 ano, mas você já planejou? O que você vai... Não, quando apareceu... Não, você tem que planejar isso. Tudo é planejamento, irmãos. Para você ter uma ideia, os grandes empresários, estou falando grandes empresários, eles já conseguiram fazer uma projeção o que vai acontecer em 2027, depois da eleição para presidente da República. Ele já tem uma projeção para 2027. Que isso, pastor? Sim. O que isso significa? Eles vão se planejando, vão planejando, porque eles conseguem ver do alto. Como se você estivesse aqui a 1 quilômetro de altura, você veria, lembra quando você chega de avião aqui, que você vê toda a cidade de Salvador? Então, eles conseguem ver de cima. E por quê? Porque eles vão fazendo planejamentos. Eles sabem quanto é que vai estar, como é que vai estar a economia, como vai estar o caixa da empresa. Nós também temos que planejar. Se você quer fazer aquela compra, o que é que você está fazendo para comprar aquilo?
Não, estou esperando chegar o dinheiro. Mas você não está ganhando dinheiro, não está chegando, o que você está fazendo com esse dinheiro? Então tudo é plano. Embora daqui a pouco eu vou desmanchar um pouquinho o que eu estou falando. Mas é importante você pensar os dois lados do que eu vou falar. Amém, pessoal? É importante você pensar os dois lados. Então esse homem, ele planejou tudo isso, né? Então diz o versículo ainda 17. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores e construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-se. Poxa, quer dizer, eu satisfiz a minha alma. Eu sempre falo isso, sempre digo isso. O homem existe em 3 dimensões: a física, que você está vendo, a espiritual, que é quem está falando aqui é o espírito, e a alma, que está ligada à mente, o intelecto. A alma, eu falava sexta-feira aqui, é responsável pelos sentimentos. Tanto que quando a pessoa morre, o espírito junta-se com a alma, e agora ele vai, e depois segue-se o juízo, é céu ou inferno. A alma é responsável pelos sentimentos. Daqui a pouco, no final, no meio da reunião, eu vou falar de alguém que estava sentindo fogo queimando. Era a alma que fazia ele sentir. Mas a alma é responsável pelo gozo também. É tão bom quando você tem uma conquista, é ou não é? Imagine, você comprou um carro zero, cheirando a novo. Ai, é tão gostoso um carro novo. Você conseguiu construir a casa, ou conseguiu comprar a casa, comprar o apartamento, mobiliar, tudo cheirando a novo, e você entra, é tão gostoso, você olha assim, poxa, que coisa gostosa. Esse sentimento é a sua alma que tem. É bom, essas conquistas, é maravilhoso. Que maravilhoso. Então tudo aquilo era bom para a alma dele. Tanto que ele diz, ainda no 19, ele diz assim: então direi à minha alma, então direi à minha alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-se. Ele estava muito feliz, estava realizado com aquilo. Ele estava realizado com aquilo que ele construiu aonde? Aqui na terra. Precisamos nos realizar com tudo aquilo que nós construímos aqui. Precisamos, irmãos, ter gozo com tudo aquilo que construímos. Oh, pastor, consegui fazer uma varanda, eu estendo a minha rede, deito ali na rede. É gostoso demais, pastor. Maravilha, aleluia. Feliz. Pastor, consegui trocar minha TV, consegui comprar uma geladeira daquela, pastor. Daquela geladeira que abre 2 portas assim, que você parece que está entrando em uma casa. É chique, pastor, bacana, meu irmão. Que lindo, tudo bacana. Porém, você precisa pensar em outra coisa também. Veja o versículo 20. Deus, porém, esse porém aí você já sabe, né? Vai de encontro a tudo aquilo que foi dito. Vai desmanchar até certo ponto aquilo que foi dito. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Ô louco, você vai morrer essa noite, você vai ser tirado daqui essa noite.
E tudo que você conquistou aqui, tudo que você possuiu, vai ficar para quem mesmo? Para quem vai ficar? Você lutou. Mas foi tudo. Outra palavra eu quero. Em vão, tudo. O homem mais rico de todos os tempos, o homem que teve mais mulheres, no final da vida dele ele disse: tudo vaidade. Tudo vai acabar. Isso quer dizer que nós não vamos ter conquista? Vamos ter conquista. Isso não quer dizer que nós não vamos ter essa alegria da nossa alma pelas conquistas que vamos ter? Vamos ter. Mas observe que nós precisamos entender, irmãos, que tem que haver um equilíbrio. Não temos que pensar somente nessa vida. Daqui a pouco eu vou te entregar um versículo aqui, que me veio na minha cabeça. Não temos que pensar somente nessa vida. Às vezes a pessoa só está pensando nessa vida. E observe mais o que a Bíblia fala aqui. Vamos ler todos juntos o versículo 20 em uma só voz. 1, 2, 3 e já. Olha aí, para quem será? Para quem será? Agora veja o último versículo. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é o quê? Rico para com Deus. Tem problema em você ser um rico? Seja um milionário, trilionário. Seja a pessoa mais rica de todos os tempos. Que você seja o maior milionário do estado da Bahia. Em nome de Jesus. Não há problema algum. O problema é a pessoa só juntar tesouro aqui na terra. E ela ser um pobre e miserável no reino dos céus. O problema todo é esse. Vamos ler novamente o versículo. Vamos ler novamente o versículo de número. Vamos ler novamente o versículo de número 19. Vamos ler todos de uma só voz. Versículo 20, perdão. Todos. Deus, porém, lhe disse. O que é que Deus disse? Para quem será? Está vendo você? 1 Coríntios 15, 19. Abra aí. 1 Coríntios 15, 19. A minha Bíblia diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem Bíblia que fala, vamos mudar as traduções para entendermos. Pronto, a lei fala miseráveis. Repetindo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. A minha tradução já fala infeliz, vai mudando as traduções. Mais infeliz, pronto. O que significa infelizes? Sem a graça de Deus. O que significa infelizes? Desgraçados. Sem a graça de Deus. Nós não temos que esperar Cristo somente nessa vida. Nós temos que pensar na outra vida que teremos, além da vida aqui na terra. Então, observe que nós não podemos de maneira alguma segurar uma coisa, que é a vida lá no céu, pois nós ainda não estamos no céu. Mas também não temos que ficar presos só na vida aqui na terra.
Porque nós precisamos um dia estar prontos para ir para o céu. Então tem que haver o que, pessoal? Um equilíbrio. Você não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda. Que isso sirva de lição para todos nós. Diga graças a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: mantenha-se equilibrado. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus.